Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Érica Rufino, professora de matemática e de ciências de vocês. E a nossa aula de hoje se inicia com os números naturais e a numeração egípcia. Hoje, sobre os números naturais, o que é que temos? Que eles são um conjunto de números inteiros, né? Positivos, que se agrupam num conjunto chamado N, composto de um número limitado de elementos. Não é isso? Então, todo número positivo faz parte dos números naturais, que são encontrados em várias coisas do nosso cotidiano. Não é isso? A gente encontra os números naturais nas horas do relógio, na idade da gente, né? Na conta do supermercado, quando a gente vai fazer as compras do supermercado, que a gente faz a soma. Quando você vai comprar aquele lanchinho na lanchonete, quando a tia vai e diz lá quanto é o valor que você comprou, né, do seu lanche. Então, a gente encontra esses números naturais no decorrer do nosso dia de várias maneiras. E tia, antes de existir esses números, como era que eles sabiam as quantidades? Olha aqui, a gente antigamente tinha a numeração egípcia, né, que foi criado para poder, através de símbolos, que são esses símbolos que tem ao meio aí, ó, que significava, né, a quantidade que eles iam atribuir às quantidades. Então, quer dizer que antigamente o pessoal contava através de símbolos. Isso, eles atribuíam símbolos às quantidades que eles queriam. Por exemplo, esse tracinho aí, que tem, né, esse traço vertical, era para atribuir uma unidade, né? Um elemento. Então, se ele atribuísse 2, tinha passado duas unidades. Se fosse 3. Então, quer dizer que se eu tivesse 5 vaquinhas, né? E para me contar essas 5 vaquinhas, eu ia anotar em algum lugar com os tracinhos, porque não existia números exatamente. Aí você fazia 5 tracinhos para poder você saber a quantidade de vaquinhas. Se você ganhasse mais 5 vaquinhas, ou se você comprasse mais 5 vaquinhas, você ia ficar com 10 vaquinhas. Então, você já poderia usar aí, ó, essa asa aí, ó, semelhante a uma ferradura, né? Que representava o número 10 na época. Então, esses 7 símbolos aí era o que representava a numeração dos povos antigos. Tia, e na matemática a gente usa para várias coisas, não é isso? Com certeza. Ó, a tia trouxe aqui alguns exemplos para vocês, ó. Situações dos números em nosso dia a dia. Eles podem indicar contagem, ordem, código e medidas. Ó, contagem. A gente pode contar o quê? O tanto de lanche que a gente faz por dia, o tanto de caneta que eu comprei, o tanto de lápis novo que a minha mãe me deu, né? O tanto de roupa que eu tenho no guarda-roupa. Quantas combinações eu posso fazer de roupa? Quantas combinações eu posso fazer do lanchinho aí, ó? A tia trouxe um lanchezinho aí, ó, para mostrar os exemplos. 3 tipos de sanduíches diferentes, né? Um hambúrguer, um sanduíche e um cachorro-quente, que você pode atribuir com os sucos de caixinha ou do copinho aí, para poder você saber quantos lanches você pode fazer diferente, não é isso? Então aí, ó, se eu usar o suquinho de caixinha e o hambúrguer, fiz um. Se eu usar o hambúrguer e o suquinho de copinho, fiz outro, né? E assim por diante. Podemos usar os números também numa ideia de ordem, numa ideia de ordenar. Quem foi que está em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto, né? Em 10º, em 5º, em 20º e assim por diante. A tia colocou um exemplozinho aí, ó, de 3 pessoas que ganharam o primeiro, o segundo e o terceiro lugar de alguma maratona, de alguma corrida, de uma competição de matemática. Então, um jogo de xadrez, um jogo de dominó, a gente pode atribuir dessa maneira, né? Quando for de uma maneira competitiva. E um código. Pode ser código de quê, tia? Código do celular, se você quiser estar acendendo seu celular. Um código do seu cofrinho para guardar dinheiro. Um código do cadeado para fechar a sua malinha, fechar o seu cofrinho, se o seu cofrinho for usado de cadeado. Então, os números, eles são atribuídos a muitas coisas no nosso dia a dia. E também nas medidas, ó. As medidas do quê? A gente pode medir a temperatura, o tamanho de uma régua, o tamanho de um prédio.
o tamanho da casa. A gente pode pegar e construir, medir várias coisas diferentes. Saber o tamanho de uma árvore, saber o tamanho de várias coisas, tá certo? Então, nossa aula hoje consiste só nisso, em saber como eram os números de antigamente, né? Um pouquinho dos números de antigamente e como nós usamos esses números em nosso dia a dia, esses números naturais que surgiu com a necessidade, né, da evolução dos seres humanos, né, e com a evolução da matemática. Então é isso, viu, turminha? Até a próxima aula. Um abraço, respondam a atividade direitinho e até mais.